Olá, meu nome é Luísa Rocha. Eu vou apresentar para vocês na aula de hoje a análise da prova de cirurgia geral relativa ao ano de 2021 do concurso SES Rio de Janeiro. Então vamos lá. Aqui tem uma tabela do número de questões de acordo com os temas que são apresentados nas provas de cirurgia geral e que a gente divide nas nossas apostilas do Mediaula. O que eu acho importante a gente falar aqui nessa prova houve uma mudança do padrão da prova em 2021, uma mudança muito significativa, com diminuição do número de questões, que antes eram 20 e agora passaram para 12. E não estranhe na somatória aqui, porque se a gente somar tem 13 questões. Que a primeira questão da prova que não era da cirurgia geral, parecia muito com uma questão de cirurgia e a gente acabou incluindo ela aqui porque a gente ficou receoso em relação à classificação. Mas em teoria são 12 questões. E houve uma mudança no modo como eles cobraram a prova, sabe? Antes era muito conceitual, questões diretas. Dessa vez a gente viu maior índice de questões com caso clínico, questões maiores, mas ainda assim as questões cobrando respostas verdadeiras. A cirurgia do aparelho digestivo continua sendo um módulo muito importante e em 2021 ele acabou sendo mais importante ainda, porque foram 8 questões num total de 12, né? Ou seja, mais de 60% da prova. Se você foi para 2021 tendo domínio completamente da cirurgia do aparelho digestivo, você se deu bem na parte da cirurgia geral, tá bom? E a gente já sabe que esse módulo é muito importante para esse concurso. E a gente viu isso ao longo de todas as análises anuais que a gente fez aqui e da análise geral também. Cirurgia geral com 2 questões e especialidades cirúrgicas com 3, muito próximo aí o número de questões. E outros temas e traumas sem nenhuma questão, o que faz com que a prova de cirurgia do aparelho digestivo seja ainda mais importante esse ano de 2021, beleza? Então, se atentem para esse módulo, mais uma vez. Trauma sem nenhuma questão. Cirurgia geral com 2 questões. Só que nesse caso, 2 questões representam 15% da prova. Não é um valor alto para essa prova, 2 questões, mas em termos relativos, é correspondente ao que a cirurgia geral representou em 2017 e 2020. Mais ou menos aí 15% da prova. Os temas cobrados, mais uma vez apendicite e mais uma vez hérnia, temas muito comuns. E mais uma vez classificação das hérnias da parede abdominal e o diagnóstico de apendicite aguda. A gente já tá até cansando de falar sobre esses temas, né? Então, eu acredito que vocês que estão assistindo essas aulas com essa distribuição anual vão perceber uma padronização da cobrança dessa prova e, portanto, vão ter um melhor direcionamento do estudo. Em uma clínica de família no interior do país, os únicos exames de imagem disponíveis são ultrassonografia abdominal e radiografia de abdômen. Para diagnosticar uma apendicite aguda com esses exames, é esperado que revelem um apêndice de Essa questão é uma questão meio estranha, assim. Porque vamos lá, vamos pensar. O diagnóstico de apendicite aguda é clínico. Se for necessário um exame de imagem, o exame de imagem de escolha é uma TC com contraste. Mas a gente não tem a possibilidade, o que é realidade no Brasil em muitas cidades, de fazer uma tomografia
E se a gente não tem um médico especialista ou se a gente tem qualquer dúvida diagnóstica, a gente precisa de um exame de imagem. Então, por mais estranha que seja, às vezes pode até soar um pouco meio sem sentido, a gente precisa ter domínio das imagens observadas quando a gente pede um exame de imagem no diagnóstico daquela afecção que a gente quer diagnosticar. Então, etiologia da apendicite aguda é multibacteriana, a dor começa em mesogastro, persistente, progressiva, que pode migrar ou irradiar para a fossa ilíaca direita, associada ou não a náusea e vômito, febre e anorexia. Diagnóstico clínico, quando necessário a gente pede um ATC com contraste, se disponível, se possível fazer contraste, tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Agora, pensando nos exames que eles deram como possibilidade para avaliação da apendicite, o que a gente pode ver? Na radiografia de abdômen total, a gente pode ver uma alça sentinela, um seco distendido com fezes, alça de delgado no quadrante inferior direito, distendido e com nível hidroaéreo, perda do contorno do psoas, escoliose antálgica, que a gente não precisa da radiografia para ver, né? A gente vê o paciente, mas ela pode aparecer na radiografia. E na ultrassonografia a gente pode ver um diâmetro apendicular aumentado, maior do que 6 milímetros, um apêndice não compressível com a ultrassonografia mesmo, com o probe, o apendicolito e um líquido livre periapendicular. Então vamos lá. Para diagnosticar uma apendicite aguda, com esses exames é esperado que revelem um apêndice de, resposta letra C, 6 milímetros, não compressível e alça sentinela na rotina de abdômen agudo, tá? E aí não especifica exatamente em qual exame que a gente vai ver, mas eu já deixei especificado para vocês no slide anterior. Agora sobre hérnia e suas classificações. Ao operar uma hérnia estrangulada de Richter no canal femoral de uma mulher, espera-se a porção necrosada esteja... a gente precisa saber o que é uma hérnia de Richter, para a gente poder definir qual que é a porção necrosada. Eu dei a resposta, mas vamos lá. Mais uma vez, essa figura de hérnias da parede abdominal para fixar na cabeça de vocês as classificações das hérnias em epigástrica, umbilical, inguinal, femoral e incisional. E mais uma vez fazendo a observação de que a incisional não é necessariamente neste lugar. Ela é aonde foi feita uma incisão prévia. Pode ser em qualquer outra topografia do abdômen. A hérnia femoral. A gente tem aí gordura, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Gordura. A gente tem aqui músculo de um lado e do outro. A gente tem delgado aqui embaixo e a gente tem o peritônio, que é essa camada um pouquinho mais amarelinha aqui em cima, tá? Que eu contornei. E aí, 3% das hérnias da parede abdominal são correspondentes à hérnia femoral. Ela acomete mais mulheres e os seus limites são o ligamento lacunar, a veia femoral, o trato iliopúbico, o ligamento de Cooper. E ela está muito relacionada com encarceramento. Essa hérnia aí é uma hérnia de Richter, que significa o quê? Essa parte superior, conceitualmente, essa parte superior do delgado aqui, essa parede do delgado, ela hernia no conteúdo femoral. Portanto, a parte da hérnia de Richter que hernia é a borda antimesentérica. Sendo assim, a única parte que pode necrosar é ela. Resposta letra A. O módulo de cirurgia do aparelho digestivo esse ano importantíssimo, com temas variados, cobrado de forma muito diferente.
A gente vê aí que foram 8 questões do tema de cirurgia do aparelho digestivo, cobrando temas de neoplasia, né, temas oncológicos, que eu já disse que são importantes para esse concurso, como neoplasia esofagiana e tumores na junção esôfago-gástrica, como neoplasia de vias biliares, colangite esclerosante primária, neoplasia hepática com abscesso hepático, neoplasia pancreática com colestase e outras afecções, como úlcera péptica, que é um tema recorrente, colelitíase, que também é um tema recorrente, doenças de vias biliares, em que a gente pede indicação de colangiografia intraoperatória, que a gente já falou em outro ano, e diverticulose e classificação de Rinchey. Aqui, o que eu vejo como mudança no estilo de cobrança é que nós tivemos 6 das 8 questões foram de caso clínico, o que não é comum para a prova do SES Rio de Janeiro, que normalmente fala sobre, normalmente apresenta questões diretas, né, e não de casos clínicos. E, dentre essas questões, eu tive 3 questões solicitando definição de conduta, que também não é comum. Lembrando que, como análise geral das provas, apenas 17%, em torno de 17% das questões solicitam definição de conduta. E 3 questões nessa prova aqui significam 37%. Ou seja, mais do que o dobro da média geral. Então, a gente verifica muito essa mudança de cobrança no ano de 2021. Uma mulher de 64 anos apresenta icterícia progressiva associada com colúria há algumas semanas. Relata emagrecimento de 3 quilos nesse período, dor abdominal em hipocôndrio direito e prurido. É etilista de 80 gramas de álcool por dia e tabagista de 20 maços por ano. O exame físico mostra hepatomegalia de 13 centímetros e vesícula palpável, sem outras visceromegalias. O exame laboratorial identifica a hemoglobina de 11, creatinina de 1,1, bilirrubina total de 14, bilirrubina direta de 12, fosfatase alcalina de 950, TGO de 90, TGP de 70. Esses achados indicam que o quadro é de... a gente tem bilirrubina aumentada, função hepática alterada, hepatomegalia, fatores de risco, emagrecimento, que sempre deve nos remeter, né, a doenças oncológicas em uma paciente idosa. Então, só para reafirmar, idosa, etilícia tabagista, que são fatores de risco, apresentando sintomas de colestase, ela tem prurido, colúria, icterícia, emagrecimento, que nos atenta para a parte oncológica, sinal de Courvoisier e alteração laboratorial. Só lembrando aqui que a vesícula palpável está relacionada com o sinal de Courvoisier. Vamos lembrar da anatomia do pâncreas, então. A gente tem cabeça do pâncreas, corpo e cauda, com o ducto pancreático passando aqui no meio, encontrando com o colédoco que vem lá da vesícula e drenando para o duodeno. Eu falei em outro ano, mas eu vou repetir aqui, caso você não tenha assistido ainda a outra aula. Aqui a gente tem a vesícula com o ducto cístico virando o colédoco. E aqui hepático comum, que vira direita e esquerda, tá? Então, a gente tem um encontro aqui embaixo do ducto pancreático com o colédoco. Portanto, muitas vezes, quando a gente tem afecções na cabeça do pâncreas, a gente tem a obstrução do ducto pancreático e do colédoco. Então, quando a gente tem uma afecção na cabeça do pâncreas, aqui, nessa região, vocês podem notar que ela é muito próxima do colédoco. Então, a gente pode ter sinais obstrutivos tanto da via biliar quanto da via pancreática.
E aí o câncer de pâncreas acomete principalmente sexo masculino, pessoas negras com idade entre 60 e 80 anos, manifestações como dor abdominal, emagrecimento, sintomas constitucionais, icterícia obstrutiva e prurido, que está muito relacionado com cabeça de pâncreas, colangite, sinal de Courvoisier. O diagnóstico, ele leva em consideração alterações laboratoriais e alterações no exame de imagem, como aumento de bilirrubina, alterações da função hepática. Na TC de abdômen, a gente consegue ver dilatação do vírsum e da via biliar, e a TC nos permite estadiamento e invasão, e avaliação de invasão de outras lesões ou de órgãos adjacentes. Então, esses achados nos mostram que é um quadro com colestase, né? A gente viu que os sinais de colestase são a colúria, a icterícia progressiva, causado pela compressão lá do colédoco e acúmulo de bilirrubina, provavelmente tumoral por causa desse quadro de emagrecimento, da idade, dos fatores de risco, e uma TC ia ajudar na confirmação do quadro. Uma outra questão com um tema diferente é sobre a realização de colangiografia perioperatória. Trata-se de uma realização de uma colecistectomia videolaparoscópica padrão ouro hoje em dia para retirada da vesícula devido à colecistite aguda. E aí se teve uma dificuldade na dissecção do ducto cístico porque havia 2 possíveis císticos indo para o infundíbulo. Nesse caso, o procedimento que deve ser realizado para ajudar a clarificar a anatomia Então, vou falar para vocês um pouco de colelitíase. A colelitíase acontece principalmente em mulheres, tem relação com a gestação, com hormônios femininos, com obesidade, com emagrecimento rápido, com algumas doenças. Ela pode ser assintomática, ela pode ser sintomática e ela pode apresentar complicações. O ultrassom é o melhor exame para avaliação da vesícula e dos ductos biliares, e ela pode mostrar alterações no ducto biliar, como uma presença de cálculo no colédoco. E na colecistite a gente vê espessamento da parede da vesícula, a gente pode ver líquido perivesicular. O tratamento padrão ouro é a colecistectomia videolaparoscópica. Então, de novo, o trato biliar que eu apresentei para vocês na questão anterior. Aqui numa outra figura, a gente tem a vesícula, saindo aqui do infundíbulo, a gente tem o ducto cístico, que vira colédoco e desemboca lá no duodeno. Esse colédoco para cima, ele é hepático comum e ele é dividido, ramificado em ducto hepático direito e ducto hepático esquerdo. Então, quando a gente tem vários cálculos dentro da vesícula, cálculos pequenos, esses cálculos podem migrar, esses cálculos podem migrar para dentro do colédoco e causar uma obstrução com dilatação do colédoco. Mas a questão não fala sobre isso, a questão fala sobre uma variedade anatômica possível dessa paciente, com 2 ductos entrando aqui no infundíbulo. Então, além do ducto cístico, parece que tem um outro ducto. E aí a gente precisa clipar isso aqui e seccionar isso aqui para conseguir retirar a vesícula no tratamento cirúrgico da colecistite. Mas quando a gente tem 2 ductos, a gente não sabe exatamente o que a gente está clipando. Então a gente precisa identificar aquilo ali. Como que a gente vai fazer isso? É através da colangiografia perioperatória, em que a gente introduz um catéter no ducto cístico, joga um contraste, administra um contraste para poder fazer um raio-x e averiguar a via biliar dessa paciente. Essa é a colangiografia intraoperatória. Eu também já mostrei essa figura para vocês antes. E aí a gente consegue ver exatamente a anatomia que eu acabei de mostrar. Portanto, o procedimento que deve ser realizado para clarificar a anatomia em caso de variação anatômica, dissecção difícil, suspeita de coledocolitíase
ou suspeita de lesão da via biliar inadvertida durante a cirurgia, a gente realiza a colangiografia intraoperatória, resposta letra B. Nessa apresentação, eu estou mostrando 3 questões relativas ao módulo de cirurgia do aparelho digestivo, devido à importância desse módulo nessa prova, tá? Então, portanto, mais uma questão, dessa vez sobre tumores da junção esôfago-gástrica, que diz que possuem comportamento biológico distinto do adenocarcinoma gástrico. E por isso, outra classificação é realizada para esse tipo de tumor. O comportamento e o nome de classificação distinta deles, respectivamente, são questão muito conceitual, muito teórica, nesse caso típica da prova dos anos anteriores. Então, a gente tem os tumores da junção esôfago-gástrica. Como é que a gente diferencia eles, né? Os carcinomas de célula escamosa são mais comuns no esôfago proximal e médio. O adenocarcinoma é mais comum no esôfago distal. Os tumores da junção esôfago-gástrica, eles normalmente são mais agressivos e são distintos do adenocarcinoma e do carcinoma de células escamosas. Ele manifesta-se com disfagia, odinofagia, perda de peso, obstrução, típicos de tumores esôfago-gástricos, esofágicos, né? E o diagnóstico é por punção, né, por biópsia de via endoscópica, durante a realização de uma endoscopia digestiva. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a classificação desses tumores em 1, 2 e 3. 1 é o epicentro do tumor, que se localiza entre 1 e 5 centímetros acima da jegue. 2 são os verdadeiros tumores da jegue, que tratam a questão, situados entre 1 centímetro acima e 2 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. E 3, os tumores subcárdicos, né? Entre 2 e 5 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. Resposta letra C, mais agressivo que o câncer gástrico, e a classificação de Swart utilizada. Especialidades cirúrgicas, apresentou 3 questões desse módulo, e claro, as especialidades mais comumente cobradas, como cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia pediátrica. Mais uma vez, cirurgia de cabeça e pescoço cobrando ou tireoide ou paratireoide, nesse caso, 2 questões sobre hiperparatiroidismo, e a cirurgia pediátrica cobrando de novo uma fístula tracoesofágica, que eu já falei com vocês em alguma prova anterior aí, sobre essa questão. Com 38 semanas, uma gestante abandonou o pré-natal, pois descobriu polidramia, de novo a polidramia, para falar sobre fístula tracoesofágica, através de uma ultrassonografia realizada na 26ª semana. Teve parto normal a termo, mas o recém-nascido teve distensão abdominal ao chorar e engasgos ao mamar. Nesse caso, a malformação a ser considerada consiste em... Então, vamos lá de novo sobre a fístula tracoesofágica. A gente tem a anatomia normal, em que os ductos traqueal e esofágico são separados e únicos, levando para a via digestiva e via respiratória. Quando a gente tem um caso de comunicação, aí a gente tem a drenagem, né, a migração de conteúdo que deveria ir para a via digestiva para a via respiratória. A gente não foi feito para fazer isso, né? Então tem alguma coisa errada. A gente pode dividir em atresia, somente fístula, ou atresia com fístula, que seria o caso mais grave da fístula traqueoesofágica. Comumente manifestado no período neonatal, que é o que mostra a questão, com manifestações como cialorreia, tosse, vômitos, cianose pós-alimentar, pneumonia aspirativa. Também, eu já apresentei esse slide antes, o diagnóstico ele pode ser feito no pré-natal, com a realização de ultrassonografia,
ou no pós-natal com uma sonda naso ou orogástrica e realização de radiografia. Resposta letra C. Atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica é a malformação a ser considerada neste caso, em que o paciente apresenta intensa distensão abdominal e engasgos ao mamar. Caso típico, e 2 vezes cobrada na prova do SES Rio. Então, atente-se para esse quadro. Questão muito parecida com a prova de 2018, se não me engano. Para finalizar, a gente não teve questão no módulo de outros temas, então eu finalizo aqui com uma mensagem de boa sorte. Eu espero que essas provas essas análises tenham sido benéficas para vocês, que direcione o seu estudo, que te dê mais segurança para a realização da prova e espero que vocês obtenham sucesso nesse caminho final, nesse intuito final. Beleza? Se precisarem, podem contar com a gente sempre do Med Aula. Boa sorte!